Desde que plataformas como OnlyFans estouraram no Brasil em 2020, as coisas ficaram meio esquisitas, você não acha? Garotas, até então desconhecidas, se tornaram famosas, e ser uma vendedora de conteúdo se tornou uma profissão. Uma muito bem paga, inclusive. Em 2024, a Andressa Urach teve um faturamento de 6,5 milhões de reais, deixando muitas empresas no chinelo. A Esther Muniz ficou em segundo lugar com um faturamento de 4 milhões de reais. E em terceiro lugar está a Martina Oliveira, também com 4 milhões de reais. E isso nós estamos falando de faturamento apenas com as plataformas de venda de conteúdo. Muitas são patrocinadas por marcas, participam de eventos e possuem produtos próprios, produtos que vendem muito bem, obrigado. Não é mesmo, Martina? Caso você não saiba, a Martina Oliveira vendeu chocolates no formato... Sim, no formato da parte de trás dela. É isso. Mas não é só ela, não é mesmo, Kinechan, que vendeu velas com o cheiro da própria florzinha, se a gente pode dizer assim. Não é mesmo, Belle Delfine, que vendeu água de banho. Sim, ela tomou banho, quer dizer, supostamente, né, quem é que vai acreditar nisso? Mas ela estava tomando banho, reuniu essa água e vendeu para os gados dela. Com tanta exposição e dinheiro envolvido, vieram uma série de críticas, muitos chamando isso de prostituição virtual. Mas é justo dizer que essas pessoas estão se vendendo pela internet? É justo dizer que quem produz esse tipo de conteúdo deveria ter vergonha dele? Ou tudo isso é apenas sintoma de que a sociedade atual está doente mesmo? Sinal de que o Brasil não tem mais jeito, que o Brasil se perdeu por completo? A gente vai conversar sobre isso. Antes, digita um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. Eu te respondo com um coraçãozinho. Quando se discute sobre esse mercado na internet, as pessoas sempre vão para um lado moralista. Isso é vergonhoso! Minha nossa, e tem quem faz isso? Eu não acredito que ela teve coragem de gravar. E eu entendo, tá? É difícil a gente não se chocar com tanta exposição alheia, mas eu quero eliminar esse espantalho logo agora, no início do vídeo. É claro que cada um faz o que quer com a própria vida, isso é lógico. É claro que cada um tem total direito de se expor da maneira que achar necessário. Mas também é claro que isso vem com consequências. E vem com consequências muitas vezes terríveis. Só que eu não quero conversar com você sendo aquele chatinho da internet. Ai, é errado. Não, você não pode. As colheres não deveriam fazer isso. Lidar com o assunto desse jeito é algo muito raso, algo muito infantil, algo muito insuportável. Então nós vamos conversar como adultos sobre isso, tá bom? Combinado? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que o sucesso dessas plataformas e dessas criadoras de conteúdo não é uma aberração moderna. Não é um sinal do fim dos tempos. Na verdade, a sociedade está agindo como sempre agiu. O Pierre Bourdieu falava muito sobre como tudo na sociedade gira em torno de diferentes tipos de capital, sendo o simbólico, ou seja, o capital simbólico, um dos capitais mais importantes. A gente pode resumir o capital simbólico em status. E claro que esse resumo, cara, talvez nem se aproxime tanto do que o Pierre quis dizer. Então, sociólogos que me perdoem, mas para o público geral, status resume muito bem a ideia. Com isso vem a pergunta, de onde vem o status hoje? Se o que a sociedade valoriza é o status, de onde vem esse capital social hoje em dia? E a gente pode dizer que esse capital social vem principalmente da aparência. E uma curiosidade, tá vendo essa guria aqui na imagem? Ela me lembra o Satoru Gojo. Se você não sabe quem é Satoru Gojo, você não tem cultura. Mas voltando ao assunto, o status de hoje vem principalmente por conta da aparência. Porque a aparência gera, por exemplo, seguidores nas redes sociais, gera admiração, gera mais oportunidades para quem tem a beleza, é claro. A beleza feminina, por exemplo, sempre chamou a atenção, desde o início dos séculos. Desde quando o Uga Uga macho conhecia a Uga Uga fêmea, a aparência feminina sempre chamou a atenção. Isso não é novo, isso não veio com a internet, isso não é uma parada desse século. Isso sempre existiu. Só que o que acontece com a internet hoje em dia? Isso foi turbinado. Uma mulher bonita, por exemplo, em eras passadas, conhecia pouquíssimas pessoas, apenas pessoas do próprio convívio. Hoje, mulheres lindas, através da internet, conseguem ser vistas e admiradas por milhares de pessoas, porque a beleza chama a atenção.
O que é belo não apenas no físico das pessoas, na natureza e em outros contextos também, chama a atenção. E no mundo moderno, cara, a atenção vira engajamento. Se você é bonito o suficiente ou bonita o suficiente para se destacar, você gera uma quantidade massiva de visualizações. Essas visualizações viram engajamento para você. Até porque não falta admiradores na internet. E esse engajamento todo, no final das contas, vira dinheiro. As pessoas conseguem faturar muito graças à atenção que elas recebem. Então, quando a gente vê alguém faturando 4, 5, 6 milhões por ano, vendendo conteúdos para pessoas acima da maioridade penal, não é culpa da decadência do mundo como a sua avó acha. Não é que o mundo está ficando perdido, não é um sinal do fim dos tempos. Achar isso é ser muito puritano. Achar que hoje a sociedade está deturpada, que hoje a sociedade, meu Deus, não consegue controlar o que está dentro das calças. Na verdade, tudo isso que está acontecendo hoje em dia é apenas o sistema fazendo exatamente o que o sistema sempre fez. Ou seja, premiar quem consegue capital simbólico. Você entendeu todo esse rodeio? O nosso querido Pierre Bourdieu cria o conceito de capital simbólico, a gente vincula a aparência de hoje em dia, mistura com a internet, em que pessoas bonitas conseguem acesso a muitos outros admiradores, e tudo isso gera um prêmio financeiro. E vender conteúdo nesse contexto é extrapolar as suas chances de conseguir lucro através do seu próprio corpo. Pô, sobrevivente, eu entendi essa explicação, cara. Legal. Eu coloquei filosofia, sociologia. Muito bacana da sua parte pagar de inteligentão, sobrevivente. Mas assim, eu não concordo que isso seja capital simbólico. Não faz sentido valorizar pessoas que estão se vendendo, sobrevivente. Pessoas que não valorizam o próprio corpo. Eu não concordo com isso. Eu não valorizo isso. E eu te entendo, pô. Você pode não valorizar isso. Você tá totalmente no seu direito de não valorizar esse tipo de conteúdo. E palmas pra você. Palmas pra você. Só que outras pessoas valorizam. E existe um mercado em relação a isso. O número total de assinantes do OnlyFans cresceu 28%, de 240 milhões para 305 milhões. Quer uma curiosidade? Atualmente tem 305... Atualmente não, isso aqui é 2024, cadê? Tá aqui, 10 de setembro de 2024. É recente até. Mas enfim, tem 305 milhões de assinantes no OnlyFans. E a população do Brasil está em 211 milhões. É claro que essa população aqui do OnlyFans são pessoas do mundo inteiro, não apenas do Brasil. Mas é só para você ter ideia de que dá 1,5 Brasil só de assinantes do OnlyFans. É muita coisa, não é? Enquanto isso, o número de criadores de conteúdo aumentou 29%, passando de 3,2 milhões para 4,1 milhões. Então eu entendo você questionar, eu não concordo, sobrevivente. Eu entendo, cara, você pode não concordar, mas é um mercado muito bem estabelecido e em completo crescimento. A gente vive numa era, cara, onde tudo pode ser transformado em produto. Tudo, cara, é exibido, tudo é feito para ser admirado. Hoje em dia, no Instagram, por exemplo, as pessoas postam fotos completamente bem produzidas, com 15 quilos de filtro, de edição, de aumento de saturação ou de qualquer esquema que faça sua vida parecer muito mais bonita do que é. E eu sei que você ficou agoniado com esse olho, eu também fiquei olhando para ele agora. Então assim, atualmente, tudo é exibido, tudo é clicável, tudo é monetizável. Então por que o corpo não seria? Você entende o raciocínio? Por que com a intimidade seria diferente? Se tudo hoje em dia no capitalismo é um produto, por que a intimidade das pessoas seria tratado de forma diferente? E aqui, cara, agora, pronto, lá vou eu me meter em treta. Aqui vem um ponto bem importante. O Brasil, ele sempre usou o corpo feminino como espetáculo. Sempre usou. Sempre. Se você foi uma criança nos anos 90, a melhor fase para ser criança na história da humanidade, você sabe disso. Os programas de domingo, por exemplo, eram assim. Essa aí é a banheira do Gugu. Cara, você sabe como é que funciona a banheira do Gugu? Deixa eu te explicar. É basicamente pessoas com roupa de praia, certo?
numa piscina minúscula, numa banheira minúscula, em que o objetivo é pegar sabonetes que estão no fundo da banheira. Isso aqui passava no domingo à tarde, então você via pessoas em contato muito próximo em um ambiente molhado, e isso era algo bem sugestivo. Tinha também a tiazinha, que participava de programas de TV também. Tinha um quadro, inclusive, que ela ficava dançando enquanto um convidado do programa tinha os batimentos cardíacos monitorados. Então ela ficava lá dançando, naquela música lenta, naquele som meio íntimo. E se o cara acelerasse o coração, se o sangue fosse pra parte de baixo, sabe? O cara perdia a brincadeira. Isso em um dia de domingo para a nossa querida família tradicional brasileira. Tinha até o sushi, e eu nem posso completar o restante do nome desse quadro, mas basicamente era uma pessoa que ficava... Cara, como é que eu posso falar isso sem o YouTube encrencar? Mas era uma pessoa que ficava em cima de uma mesa e em cima da pessoa ficavam vários sushis que a pessoa ia tirando, fazendo com que a pessoa que estava servindo de prato ficasse cada vez mais à mostra. Eu não tenho como ser mais descritivo. Se você não entendeu, pergunta pro coleguinha nos comentários. E aí, nessa época, ninguém chegava pra falar que era uma decadência moral. Ninguém chegava pra dizer que o Brasil estava perdido, que aquilo tudo era terrível. Ninguém falava isso, cara. Era algo totalmente normalizado. Adultos e crianças assistiam a tudo isso tranquilos, depois de terem almoçado uma macarronada na casa da avó. O nosso Brasil sempre foi mais aberto para essas coisas. Isso sempre foi natural aqui no Brasil, ao mesmo tempo que o Brasil se paga de conservador, e é uma parada que me faz rir sempre, cara. Muitos argumentam também, aí vem pro lado red pill da força. Muitos argumentam que criticar a venda desse tipo de conteúdo é mimimi de homem. Porque agora as mulheres não têm mais a imagem sendo usada por programas de TV. Elas mesmas que passaram a lucrar com isso agora. Elas que estão empoderadas. Muitos gostam de dizer também que essa liberdade feminina incomoda muito o homem. Porque o homem não consegue lidar com uma mulher livre, com uma mulher que pode exibir o que ela bem desejar, no momento que ela desejar, lucrando o que ela desejar. Dizendo que ela tem o direito de vender todo e qualquer tipo de conteúdo na internet. E de verdade, eu acredito que é uma visão interessante. Eu acho interessante essa perspectiva de liberdade individual. De verdade mesmo, sem sarcasmo, sem ironia, dá pra conversar bastante sobre isso. Só que pensar dessa forma, que se pode fazer tudo pelo empoderamento, pra mim, é bater palmas pra um comportamento destrutivo, como se fosse uma reafirmação da liberdade feminina. Sim, tem que criar uma conta nessas redes, sim. Você tem que mostrar que é empoderada. Empoderada, amiga, tá linda, adorei. Não, ficou perfeita, perfeita. Quando é que você vai postar conteúdos? Ai, já pensou que a gente pode gravar juntas? Você faz o teste primeiro. Se ficar legal, aí eu também crio a minha conta porque eu preciso de dinheiro, né, amiga? O problema é que, diferente do que muitos pensam, essa liberdade, todo esse poder de se mostrar, pode se tornar uma prisão impossível de escapar. Por quê? Porque a maioria das criadoras de conteúdo não ganha quase nada. E essa é uma realidade que ninguém fala, cara. Ninguém fala isso. A maioria das criadoras de conteúdo não ganha quase nada de dinheiro. Segundo um estudo do Centro de Mídia Cidadã da Universidade da Carolina do Norte, isso publicado em 2023, menos de 10% das pessoas no OnlyFans ganham mais do que $1.000 por mês. 80% ganham menos de $100 por mês. Ou seja, a maioria não vive disso, nem chega perto de viver. A gente acha que todo mundo tá faturando alto, porque a gente só vê os casos de sucesso. O próprio The New York Times publicou diversos relatos de criadoras que sofreram perseguição, vazamento do que foi produzido por elas e até mesmo suicídio. Teve também um estudo de 2021 da Florida International University, que analisou as consequências psicológicas dessa exposição na internet. E o resultado? Quem diria, né? Altos índices de depressão, ansiedade e isolamento social. E aqui no Brasil, a realidade não é tão diferente. Segundo uma reportagem da BBC News Brasil, muitas criadoras relatam um ciclo de arrependimento e medo constante. E quais os principais medos? Medo de perder oportunidades profissionais, de alguém descobrir que ela vende esse tipo de conteúdo e vazar essa informação. Medo também de relacionamentos terminarem quando o parceiro descobrir. Por exemplo, imagina que você conhece uma menina maravilhosa. Você se apaixona por ela, começa a planejar um casamento, pede ela em casamento, ela aceita, vocês estão noivos,
E aí você descobre que há 4 anos atrás, ela era uma produtora de conteúdo e tem centenas de conteúdos dela se relacionando com vários outros caras ou várias outras mulheres. Ou que mesmo que ela não se relacione com várias outras pessoas, tem vários conteúdos dela sozinha, mas que acabam mostrando demais, ao ponto de você não conseguir mais dormir pensando nisso. Qual seria a sua reação? Eu sei que toda essa temática entra num debate de insegurança, de machismo, mas eu acredito que 99% dos homens ficariam completamente desconfortáveis e de alguma forma se sentiriam traídos, mesmo que tudo isso tenha acontecido em um momento anterior da vida da pessoa. Só que o principal medo delas nesse quesito todo é o medo de nunca mais recuperar a privacidade. Uma das entrevistadas da pesquisa da BBC disse o seguinte: Eu entrei achando que era liberdade. Hoje eu me sinto presa a isso. Eu não posso parar porque o que eu fiz já tá na internet para sempre. E aí vem o ponto mais cruel disso tudo. Mesmo se a pessoa quiser parar, mesmo que a pessoa desista, mesmo que a pessoa mude de ideia, o passado não é apagado. A memória da internet é infinita. Plataformas como fóruns Chan, como o Reddit ou grupos no Telegram vivem de compartilhar conteúdos dessas criadoras e é claro que sem autorização delas, ou muitas vezes cobrando um valor muito mais abaixo do que essa criadora cobraria. E aí, o que era uma decisão pessoal de empoderamento vira uma condenação pública. Isso sem falar, cara, no impacto familiar, nos filhos. Imagina como seria para a criança caso os amiguinhos descobrissem o que a mãe dele faz. Imagina, cara, o bullying que essa criança sofreria. Imagina o sofrimento que ela teria na escola. Imagina como ela não teria uma infância normal, porque as pessoas julgariam ela pelo passado da mãe. Sem falar que a própria autoestima da mulher também é prejudicada por causa dessa decisão. A aparência da mulher é muito valorizada socialmente, mas à medida que a idade chega, a própria sociedade que a adorou e tratou a mulher como uma deusa acaba descartando ela. E quando eu digo isso, parece muito papo de red pill, só que eu não tô dando a minha opinião. Eu não tô fazendo juízo de valor aqui. Eu tô dizendo isso como um fato social, como algo que acontece socialmente. Você consegue separar o que é um fato social e o que é uma opinião? Isso aqui é um fato. A sociedade julga negativamente as mulheres à medida que elas envelhecem. Ou seja, a liberdade vendida como empoderamento da mulher poder fazer o que ela quer sem consequências, simplesmente usufruindo do que ela tem direito, pode se tornar uma prisão invisível. E essa prisão, cara, é feita de julgamentos dos outros e de si mesmo, de arrependimentos, de consequências legais no sentido de lei mesmo, e de cicatrizes psicológicas que podem durar pro resto da vida da mulher. E talvez o mais cruel disso tudo seja isso. Essa indústria vende o sonho de liberdade para a maioria das mulheres, principalmente mulheres mais novas. Só que à mesma medida que essa indústria vende o sonho de liberdade, ela entrega para a maioria das pessoas uma armadilha. E por que tem gente que cai nessa armadilha, sendo que claramente, na maioria das situações, essa decisão passa muito longe de ser uma boa decisão? Isso acontece porque crescer no Brasil, crescer financeiramente, é uma merda. O Brasil é um país pobre. Metade da população vive com menos de 2 salários mínimos. IBGE. 60% dos brasileiros vivem com até um salário mínimo por mês. 4 estados brasileiros têm mais de 80% de sua população com renda de até um salário mínimo per capita por mês. A gente vive num país muito pobre. A sobrevivente poderia ser pior. É verdade, a gente poderia ser um país muito pior. Mas para a maioria das pessoas aqui, que moram aqui, a vida é completamente miserável. Nós somos o segundo pior país em mobilidade social em um ranking de 30 países. Mobilidade social, em resumo, é a capacidade de você deixar de ser pobre. É isso. Então, de 30 países, o nosso é o segundo pior na possibilidade de alguém ganhar dinheiro. Isso aqui é assustador. Olha só, seriam necessárias 9 gerações para que os descendentes de um brasileiro entre os 10% mais pobres atingissem o nível médio de rendimento do país. A gente está falando de 9 gerações. Um filho que teve um filho, 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 para a pessoa deixar de ser pobre. 9 gerações. O que acontece? As pessoas pensam, eu só tenho uma vida mesmo, não estou conseguindo ganhar dinheiro, então talvez isso seja uma saída. A gente pode ver aqui, por exemplo, esse post no Reddit. Seria uma boa vender conteúdo? Oi pessoal, tudo bem? Sou mulher, tenho 22 anos e estou na faculdade. Tô passando por uns apertos financeiros e pensei em começar a vender conteúdo.
Alguém aqui já tentou? Será que realmente vale a pena? Queria ouvir experiências reais antes de me jogar nisso. Olha o nível de pensamento. A pessoa tem 22 anos. A pessoa não tem córtex pré-frontal formado ainda. Cognitivamente falando, a pessoa talvez não seja nem considerada adulta. Legalmente, é claro que é, mas eu me refiro à questão cerebral. A pessoa ainda não tem todas as áreas do cérebro desenvolvidas para tomar uma decisão tão séria assim. Agora nós vamos ver os comentários. Sou homem e nunca fiz isso, mas a realidade inegável é que a maioria das pessoas não vai ganhar grandes quantidades de dinheiro com isso. Só vai se expor para um monte de estranhos em troca de merreca, como se fosse um objeto. Outro comentário. Se você quiser fazer isso a vida inteira, vale a pena, porque é um caminho sem volta. Não pense que você vai se expor e no dia que você quiser fazer outra coisa, todo mundo vai esquecer. É muito difícil crescer nisso, principalmente agora que está saturado. A maioria das mulheres que fazem sucesso já tinham uma base de seguidores antes. Já ouvi muitas histórias de meninas que fizeram isso, mal ganham 200 ou 300 dólares, ficaram manchadas na cidade que moravam e com suas famílias. Isso não afeta só você, tá? Todo mundo ao seu redor também. Outro comentário. Desculpa, mas essa é a coisa mais estúpida que você pode fazer consigo mesma, ainda mais fazendo faculdade. Não cai nesse papinho de que vai ficar rica vendendo conteúdo, porque você não vai, você é melhor do que isso. Você percebe o nível do problema? Eu não estou dizendo que toda pessoa pobre vai partir para isso, mas estou dizendo que o fato da gente viver num país pobre faz com que essas coisas pareçam muito mais atrativas, cara. É triste demais. E você leva em consideração também, cara, que as oportunidades de crescer na vida praticamente não existem. Não é à toa que tanta gente cai em papo de coach, cai em papo de tigrinho, cai em papo de casa de aposta. Então o que é que sobra? Sobra se expor. Se a pessoa tem um bom capital simbólico, como diria o Pierre Bourdieu, tem uma boa aparência, é uma pessoa desejada socialmente, ela pensa em se expor. É claro que existem inúmeras outras soluções além dessa, mas uma certa porcentagem de mulheres vai ver isso e vai pensar, Cara, e se eu fizesse? porque aqui no Brasil não existe meritocracia. Não existe você ganhar muito dinheiro porque você é esforçado. Aqui no Brasil, quem se esforça ganha mais trabalho e não mais dinheiro. É aquela famosa frase. Trabalhador eficiente é punido com muito mais trabalho. Por causa disso, as pessoas começaram a perder um pouco a noção da realidade. O que antes era tabu virou uma ferramenta de crescimento social. Hoje, a gente olha para esse tipo de exposição e a gente nem se choca mais. A fulana abriu um perfil. Ah, normal, beleza. Tranquilo, acho que ela vai ganhar um bom dinheiro. A influencer tá vendendo pacote de vídeos. Opa, bacana. Deixa o arroba aí pra eu dar uma olhada. A sua ex-colega de trabalho entrou para esse mundo. Ah, eu sempre desconfiei da Carla. Ela tinha aquela carinha assim. Cara, a naturalização disso tá tão profunda, tá todo mundo tão acostumado com isso, que quando você é um idiota que nem eu e diz que esses conteúdos podem ser muito prejudiciais, tanto para quem produz quanto para quem consome, você é tratado como cara estranho, como cara que não quer permitir que as pessoas tenham liberdade para fazer o que querem. E eu já te falei isso, tudo bem, cara. Você tem a liberdade de se expor como você quiser, você tem. Se você quer fazer isso, você pode. Tudo bem também, você tem a liberdade de consumir o conteúdo que você quiser. Você pode assistir inúmeras criadoras se você desejar. Enquanto tiver pele na sua banana, você pode descascar. O ponto não é proibir nada, não é dar uma de falso moralista, não é eu te dar uma lição de moral, mas é fazer você pensar. Até que ponto vale a pena alimentar esse mercado? Até que ponto vale a pena tomar uma decisão que pode acabar com o seu futuro? Até que ponto vale a pena fazer parte da massa de gados que estão com a mente deteriorada com esse tipo de conteúdo? Se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Seria impossível gravar esse vídeo sem a ajuda financeira do Lucas Skywalker, do Ryu Matsuki, do Nadadeiras, do Igor, um beijo Igor, do Zero, do William GF, nosso pro player de Guitar Flash, do Marco Rei Delas, do Leque, do Who's Bad, do Alguém Disposto, do Samuel Melo PS5, daqui, do Dev Victor, do Marcos Vinícius, do Eduardo e aos membros desse canal. Membros têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso curso Premium de Sobrevivência no Brasil e acesso ao nosso grupo do Telegram, a nossa comunidade lá, em que nós estamos conversando besteira todos os dias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita e clica nesse vídeo que tá aí no meio da tela agora mesmo. Um forte abraço, a gente se vê no próximo conteúdo. E não esqueça, um beijo na sua bundinha. Tchau!